Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romário e neste vídeo vamos falar sobre as atividades de extensão realizadas pelas universidades, mais precisamente as atividades de extensão realizadas pelas universidades públicas no Brasil. O objetivo desse vídeo principal é entendermos o que é e qual a finalidade das atividades extensionistas e de que forma elas contribuem para a formação acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação das universidades públicas brasileiras. Quando o assunto é universidade, automaticamente lembramos, pensamos nas atividades de ensino e de pesquisa realizada por essas instituições, o que está correto. Só que além da atividade de ensino e de pesquisa, as universidades também devem promover, por lei, as atividades de extensão, que comporão, juntamente com o ensino e com a pesquisa, a formação acadêmica dos alunos de graduação dessas instituições. Então, as atividades de extensão, elas devem ser promovidas em todos os cursos de graduação das universidades públicas brasileiras. De forma bem objetiva, podemos identificar como uma característica muito peculiar das atividades de extensão, que as diferenciam das atividades de ensino e de pesquisa também realizada pelas universidades, o seu público-alvo. Ou seja, enquanto as atividades de extensão têm como público-alvo a sociedade externa, quer dizer, aquelas pessoas que não fazem parte da comunidade acadêmica daquela universidade, as atividades de ensino e de pesquisa têm como público-alvo os estudantes daquela universidade. Então, a atividade de ensino e de pesquisa tem como público-alvo os estudantes, dos cursos de graduação. As atividades de extensão têm como público-alvo a comunidade externa. Costuma-se classificar assim, sociedade acadêmica e sociedade não acadêmica. Sociedade acadêmica, o grupo acadêmico, são professores, estudantes e técnicos daquela universidade que fazem parte da atividade extensionista. E a comunidade não acadêmica é a comunidade externa àquela universidade. Só que tem um detalhe. Quando você fala de comunidade não acadêmica, você não está se referindo ao nível de escolaridade. Essa comunidade não acadêmica pode ser formada por pessoas, desde pessoas não alfabetizadas a pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso vai depender do problema que está sendo abordado pela atividade de extensão, que vai definir o seu público-alvo. A respeito da legislação brasileira que aborda a temática atividades de extensão realizada pelas universidades, eu vou destacar aqui três legislações que eu considero as mais relevantes, tá? Vamos começar pelo artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988, que promulga que as universidades obedecerão o princípio da indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelas universidades. Isso quer dizer que essas três atividades têm igual valor, igual peso. As universidades não podem dar prioridade às atividades de ensino, preterindo as de pesquisa e de extensão ou vice-versa. Então, as atividades precisam estabelecer e executar atividades de ensino, de pesquisa e de extensão de forma equânime, de forma igualitária. Tá? Uma outra legislação bastante relevante é a Lei 13.005 de 2014, também conhecida como Plano Nacional de Educação, ou PNE, do período de 2014 a 2024, que apesar de estarmos em 2025, ela continua vigente, pois ainda não foi lançado o PNE 2025-2035. Tá? Bom, nessa legislação, no PNE 2014-2024, na meta 12.7, ele estabelece que deve-se assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos, quer dizer, 10% da carga horária de todos os cursos de graduação para serem realizados a partir de atividades de extensão. Então, todos os cursos de graduação das universidades brasileiras precisam reservar 10%, pelo menos 10% da sua carga horária de cada curso para serem realizados através de atividades extensionistas. Tá? E temos a Resolução 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação. Essa é a que eu considero mais completa, na verdade, porque ela estabelece as diretrizes para a realização das atividades de extensão pelas universidades públicas brasileiras.
Então, a Resolução 7/2018 do Conselho Nacional de Educação, além das diretrizes para a extensão universitária no Brasil, ela também regimenta a meta 12.7, que é aquela que assegura no mínimo 10% da carga horária dos cursos de graduação no Brasil para serem realizados a partir de atividades extensionistas. Bom, dentro das diretrizes estabelecidas por essa resolução, ela determina lá o estabelecimento de uma interação dialógica, ou seja, de uma troca de saberes e de conhecimento entre a comunidade acadêmica e a sociedade, né? A comunidade acadêmica e a comunidade não acadêmica. Ela prevê também a promoção de uma formação cidadã, marcada e constituída pela vivência dos estudantes com a realidade e os conhecimentos locais da sociedade naquele momento, né, naquele momento histórico da sociedade. Ela faz também uma articulação interdisciplinar entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades públicas brasileiras. Então perceba que a Resolução 7/2018 do Conselho Nacional de Educação é a legislação até então mais completa que aborda a temática atividade de extensão promovida pelas universidades públicas brasileiras nos cursos de graduação. Um detalhe que deve ficar bem claro e ser chamado a atenção é que as atividades de extensão elas têm um caráter emancipatório. O que eu quero dizer com isso é que as atividades de extensão, ela tem por finalidade desenvolver, né, comunidade acadêmica, juntamente com a comunidade não acadêmica, com a sociedade geral, desenvolver ferramentas, pensamentos e ações críticas que libertem essa sociedade, esse grupo que está sendo atendido pela atividade de extensão, de um determinado problema pontual. Então, as atividades de extensão, elas não são atividades assistencialistas, apesar de elas promoverem uma assistência, né, de estabelecerem a promoção de uma atividade que em determinado momento vai assistir a uma demanda de determinado grupo social. A função dessa atividade, o objetivo dela é de um caráter emancipatório, quer dizer, após se prestar essa assistência, essa comunidade, essas pessoas estarão livres daquele tipo de problema que as limitavam. Então você está gerando ali uma atividade emancipatória e não uma atividade meramente assistencialista. Podemos trazer como exemplo desse caráter emancipatório das atividades de extensão a declaração do imposto de renda, né? Muitos cursos de contabilidade promovem durante certo período do ano a orientação ao cidadão, à cidadã, a respeito da declaração do imposto de renda, trazendo todas as informações necessárias, quem deve declarar, por quê, qual a faixa de rendimento, como usar o aplicativo, como baixar, como enviar. Todas essas informações são orientadas ao cidadão, à cidadã, aquela pessoa que procura essa universidade para aprender a declarar o seu imposto de renda. Perceba que o objetivo aqui é ensinar, é capacitar esse cidadão a realizar de forma autônoma a sua declaração de imposto de renda. Então você percebe aí o caráter emancipatório, que torna o cidadão, a cidadã, independente daquela dependência que essa pessoa tinha de alguém que declarasse o imposto de renda por ela. Bom, pessoal, antes de finalizar o vídeo, vamos elencar algumas características essenciais para qualquer atividade de extensão. Então vamos começar pelo público-alvo, né? O público-alvo de qualquer atividade extensionista é o público externo à universidade, chamado de comunidade não acadêmica. Lembrando que esse público externo pode ter qualquer nível de formação acadêmica, desde pessoas não alfabetizadas até pessoas com doutorado, pós-doutorado, elas podem sim fazer parte do grupo alvo daquela atividade extensionista, depende do objetivo da atividade de extensão e do público que ela pretende atingir, tá? Também tem o caráter emancipatório. As atividades de extensão devem possuir um caráter emancipatório e não um caráter meramente assistencialista. Apesar das atividades de extensão promoverem uma assistência pontual a uma determinada comunidade, a função dela é promover a autonomia dessa comunidade a respeito daquele problema.
juntamente comunidade acadêmica, comunidade não acadêmica, desenvolverem ferramentas, pensamentos e ações críticas que gerem essa independência do cidadão, da cidadã, que compõe, né, a atividade extensionista. Também temos a interação dialógica, aquela característica das atividades de extensão que precisam promover a interação, a troca de saberes e de conhecimentos entre a comunidade acadêmica e a sociedade que está participando da atividade de extensão. Uma outra característica muito relevante está relacionada à formação integral do estudante de graduação, ou seja, as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão são atividades interdisciplinares e que compõem a formação acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação. E, por fim, a promoção do compromisso social das instituições de ensino superior. Então, essas são as características principais das atividades extensionistas. Mais informações, acessem a Resolução 7/2018 do Conselho Nacional de Educação. Até a próxima, pessoal!